palavras que venham dele, ó Pai, venham do teu coração para nos edificar e transformar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, podemos assentar. Olha, é uma grande honra poder estar aqui à frente da igreja, né? Hoje nós temos um culto muito bom aqui, muito bom que nós iremos adorar a Deus. Queria dizer que é difícil tomar esse culto, né? O pastor Guto, um pregador tão eloquente, né? Sábio, mas pela graça do Senhor foi nos feito o convite. E também queria agradecer a liderança da igreja que está dando essa oportunidade, né? De fato, eu tenho muita dificuldade de falar em público, mas eu preciso treinar isso. E foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Para que nós pudéssemos divulgar essas verdades que hoje na minha vida são tão importantes. Amém, irmãos? E para isso, eu gostaria de convidá-los a uma pequena reflexão que se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, versos 18 ao 21. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. O seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, e que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Amém? Irmãos, qual de nós que não passamos por dificuldades, por lutas, qual de nós que não enfrentamos caos na nossa vida, grandes dificuldades, doenças, problemas financeiros, e nós temos visto aqui no culto dessa igreja o pastor Guto anunciar essas coisas, dizendo que essas tempestades que vêm na nossa vida, elas são coisas comuns a nós, né? Todos os seres humanos vão passar por essas dificuldades, e nós, por sermos cristãos, não estamos isentos dessas tempestades, dessas intemperâncias, dessas dificuldades. E qual de nós que não tivemos problemas, talvez com nossos filhos, lá no nosso trabalho, alguns de nós são perseguidos, e muitas pessoas pensam que quando a gente entra nessa aventura do cristianismo, né, nessa bênção maravilhosa, que as coisas não vão, esse tipo de coisa não vão ocorrer conosco. Mas quando elas vêm, irmãos, nós precisamos ter um entendimento de que a soberania de Deus ela é acima de todas essas coisas. Poderíamos perguntar para os irmãos que são mais velhos aqui, eles teriam várias histórias, né, várias situações como essas, e poderiam nos alertar, nos fortalecer o coração. E o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler é mais ou menos algo que aconteceu também com os discípulos, um caos. Jesus havia morrido, havia sido crucificado. Jesus passou pelo Calvário, e os discípulos ali ao seu lado, talvez não entendendo muito bem, né, essa situação de caos. Após a morte e ressurreição, Pedro volta a pescar. No capítulo 21 de João, acontece aquele encontro na praia. Pedro voltou a pescar. Por quê? Aquele caos foi muito tenebroso
consegui superar, não consegui compreender o que estava por vir. E me arrisco a dizer que até então, talvez ele não tinha tido uma experiência verdadeira com Cristo, embora tenha caminhado por 3 anos ali com Jesus. Então ele volta a pescar no capítulo 21 de João. E algo estava acontecendo na vida dele. Então o mestre volta, o mestre vem até ele ali na praia, e faz uma refeição. E Jesus volta para o seu lugar. E fica Pedro e os discípulos ali. Uma missão grandiosa, irmãos, que era implantar isso que vivemos hoje. O resultado de nós estarmos sentados aqui é porque eles obedeceram esse chamado. Eles resolveram obedecer a Cristo, tiveram um avivamento, porque estavam ali voltando a pescar e de repente Pedro, no seu segundo discurso, que é onde esse texto se encontra, no primeiro discurso que Pedro faz, muitas pessoas se convertem ao cristianismo, são impactados pelo amor de Cristo, apenas porque eles proclamam essas verdades, eles começaram a viver essas verdades, eles sentiram esse avivamento no coração. E uma pregação, irmãos, envolver o coração de 3.000 pessoas, olha que coisa grandiosa. Será que foi o poder de Pedro, irmãos? Será que o ambiente lá era tão gostoso como esse que estamos aqui hoje, ar-condicionado, uma boa iluminação? Todos nós estamos cheirosos, né? As crianças estão aconchegadas ali. Nós temos todo esse conforto, mas naquela época não. Os discípulos estavam indo para falar com um povo sofrido, que tinha acabado de sair do exílio, foram massacrados, viveram grandes dificuldades. Mas, no entanto, o poder de Deus, esse avivamento que aconteceu no coração dos apóstolos é que fizeram com que isso pudesse acontecer, e fruto disso é nós estarmos aqui hoje. E se eu fosse colocar um título para essa mensagem hoje, eu queria dizer que o refrigério ele vem pelo avivamento. O refrigério, o descanso, a paz, ele só pode acontecer na nossa vida se houver um avivamento, assim como houve com Pedro ali naquela situação. Ele compreendeu essas verdades, ele passou a viver isso. E também gostaria de compartilhar com os irmãos que esse avivamento é uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Por nós mesmos não poderíamos conseguir um relacionamento com Cristo. Eu sou prova disso. Por anos fui escravizado. Tinha problema com pornografia, com droga, álcool. E essas coisas elas eram sutis na minha vida. Algumas vezes elas pesavam bastante. Mas a verdade é que por mim mesmo não conseguia me livrar dessas coisas. Então, o avivamento, nós temos que ter a compreensão dessa nova forma de viver, a conversão, o verdadeiro avivamento, irmãos, é uma intervenção de Deus para conosco, não da gente para com Deus. Isso significa que pelos nossos próprios esforços nós vamos declinar. Se algum de nós aqui tem algum problema parecido com esse que eu tive, são terríveis, ou outros quaisquer, hábitos que a gente precisa mudar, o modo de falar com o esposo, com a esposa, a forma como eu trato aquele vizinho que muitas vezes coloca o som mais alto. Se nós percebermos que precisamos fazer alguma coisa em relação a isso, irmãos, não depende de nós. Existe uma fórmula para isso, mas a gente precisa entender que somente se houver uma ação de Cristo na nossa vida, isso de fato vai acontecer, e a gente vai poder usufruir desse refrigério que o texto diz, né? Então, outra coisa que precede um avivamento no coração do homem, uma das coisas que a gente percebe nos textos bíblicos é que toda vez que houve um avivamento,
direção. Todas as vezes que houve uma intervenção de Cristo, antes aconteceu o caos. Então nós podemos nos contentar quando o pneu do nosso carro fura no estacionamento, como aconteceu com o meu hoje. Fui lá, o pneu está furado. Mas o pneu tudo bem. Mas e quando acontece uma crise moral na sociedade, na política, e nós todos estamos envolvidos nisso, o ser humano não consegue desenvolver os valores que lhe são próprios, e assim nós nos perdemos frente ao nosso trabalho. Muitas vezes nós nos perdemos dentro da igreja. O que podemos dizer quando acontece uma crise de saúde, doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, doenças respiratórias crônicas, a Covid-19? Quando isso nos acomete, alguns de nossos queridos se foram nesse período tão turbulento, da Covid. A crise familiar, irmãos. Quem já passou por um divórcio, um filho adolescente que se envolve com o consumo das drogas ou na prostituição, e nós vamos vendo essas coisas acontecer, sofremos com isso, mundanismo entrando na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, irmãos. Nos tornamos parecidos com essa sociedade corrompida. Muitos de nós não declaram imposto de renda, ou a gente oculta o nosso patrimônio para que a gente não pague lá os impostos que são devidos. Então, a crise, o caos acontece na nossa vida. E o pastor Guto é muito sábio quando ele vem aqui e diz isso para nós. Ele fala que nós estamos suscetíveis a essas coisas. Mas precisamos viver um avivamento espiritual, irmãos. Porque se isso é comum a nós, se a crise chega, ela precede um avivamento. Porque Deus muitas vezes usa essas situações. Deus permite que essas coisas aconteçam conosco. E não é em vão, irmãos. Ele quer nos refinar. Ele deseja que nós alcancemos um patamar mais alto espiritual. E através desse caos, dessas situações, Deus deseja modificar a nossa maneira de falar, de entender, a nossa maneira de enxergar o outro. Deus deseja um refinamento espiritual, uma devoção mais apurada, uma disciplina nas coisas que são deles. Porque foi para isso que nós somos chamados, irmãos. Foi para isso que Cristo nos convocou, nos resgatou lá do império das trevas, nos trouxe para viver essas verdades. E eu tenho certeza que quando a gente consegue atingir, eu não sei se nós por completo ou um pedacinho, mas quando a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, existe um desejo forte dentro do nosso coração, porque nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele. Então nós precisamos viver esse avivamento espiritual. No Antigo Testamento, irmãos, a gente vê o povo sendo levado cativo, ficar por 70 anos na Babilônia. Um terço dos nossos irmãos lá foram mortos de fome na ocasião. Outro um terço foram mortos pela espada. Ficaram ali presos. Aconteceu um caos no Antigo Testamento, lá atrás, com nossos irmãos. E Deus, na sua infinita sabedoria, levanta um rei persa, que não tinha nada a ver com essas questões espirituais, que não se relacionavam com Deus. Ciro vai lá, levanta a sua espada. Alguns dizem que nem houve batalha, mas Deus permitiu que esse homem fosse lá e tirasse do cativeiro os nossos irmãos que há 70 anos estavam ali. Então, quando isso acontece, a gente já percebe que houve uma intervenção de Deus. Haveria de acontecer algo depois disso. Então, através de Neemias,
é reconstruída o muro de Jerusalém, o templo reconstruído. Houve um avivamento, irmãos. No texto, bem lembrado pela irmã Berenice, na última aula da escola dominical, ele leu o texto sagrado ali para os irmãos. E ali acontece um avivamento, uma compreensão do verdadeiro evangelho, daquilo que Deus tinha para aquele povo. E de fato, irmãos, muitos ali usufruíram do gozo, da paz, da alegria. E é isso que Deus promove. Já no Novo Testamento, a gente percebe lá em Atos, no capítulo 2, eu vou ler o versículo, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Jesus não tinha ido embora, eles estavam meio perdidos, o caos tinha acontecido, mas eles persistiram, irmãos. Nós devemos persistir nessa caminhada, embora muitas vezes a gente vai fazendo as coisas, vai se tornando uma rotina. Então, se o caos vier na sua vida, irmãos, glorifica a Deus, porque Ele quer refinar você, Ele quer refinar a mim. E no texto de Atos, no capítulo 2, 41, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que maravilha, irmãos. Joel 2, 28 e 29, já no Antigo Testamento, falando a respeito disso. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visão. Será que isso serve para nós hoje, irmãos? Atos capítulo 8. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quem disse, irmãos, que nós não somos esse povo? Foi convocado para divulgar. E por vezes não compreendia isso. E assim, são alguns relatos, né, que alguns irmãos já ouviram na minha boca. Às vezes a gente enfrenta o vizinho, no trânsito a gente buzina. Nós não conseguimos ser domados por nós mesmos, né? A nossa língua fala coisas que não edificam. Isso é para nós hoje, irmãos. Quando houve essa descida do Espírito Santo, Pedro foi avivado, os apóstolos foram avivados, e nós temos essa compreensão hoje. Nós precisamos viver esse avivamento. Nós precisamos gastar nossa energia com essas coisas. Se é que nós compreendemos que isso daqui tudo vai passar um dia. O pastor Guto não vai estar aqui. Agora há pouco conversei com o irmão Elias ali, ele falou assim: eu já estou no lucro. Que bonito isso, né? Ter a convicção de que isso daqui é tudo passageiro, nos arremete, irmãos, nos faz compreender essas coisas espirituais, porque nós somos muito ligados a essas coisas aqui da terra. Nós gastamos muita energia com as coisas aqui da terra, e gastamos pouco tempo com Deus. Eu me incluo nisso, mas Deus me trouxe aqui para trazer um alerta para as nossas vidas. Nós precisamos desse avivamento, dessa intervenção de Cristo na nossa vida. E será que eu poderia dar uma receita para que isso acontecesse para os irmãos? Será que existe uma fórmula para isso? Eu procurei aqui na Bíblia, né? Tem muitos textos que nos dizem que nós estamos com a faca e o queijo nas mãos. Tudo foi nos dado. Prova disso são esses textos que eu acabei de ler. O Espírito Santo hoje atua na igreja. Ele está pronto para nos ajudar a sair de uma condição de mornidão espiritual. Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Está tudo disponível. Falta uma ação do Luciano, falta uma ação da igreja, quando a gente fala no
coletivo, né? O que a segunda IPI tem feito, né? O que o Luciano, o que a Genesi tem feito, o que o Bruno tem feito, o Ricardo, né? O irmão Geraldo, Josué. O que você tem feito? Como que nós temos nos apresentado diante dessa sociedade? Irmãos, e eu gostaria de concluir dizendo que se o caos vir na nossa vida, ou as coisas não estão sendo compreendidas com o nosso coração, nós precisamos clamar a Deus, para que possamos passar por essas situações, assim como os profetas passaram, assim como os apóstolos passaram, assim como nossos antepassados passaram. Nós precisamos compreender o que de fato nós precisamos fazer em relação a isso. O que nós precisamos evidenciar na nossa vida hoje? Quando o povo de Deus se encontrar numa situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Saiba disso, irmãos. Quando a gente estiver nessa situação, Deus quer reacender essa chama no nosso coração. Glória a Deus. Nós podemos dizer sim. Quando Deus se apresentar, nós podemos dizer sim, eu quero isso. E a partir daí sim, mudarmos de atitude, vivermos as verdades de Cristo com alegria, nos regozijarmos. Hoje eu vi um caos acontecendo aqui na igreja. A Kézia não cantou hoje no louvor. Aconteceu um caos, ela não conseguia cantar. Mas quando eu estava lá atrás, eu vi ela chorando, porque Deus estava falando com ela. Ela não viu o caos dela não poder cantar. Ela enfrentou aquilo que deveria. Ela foi para um outro lugar, mas ali ela adorou a Deus. Eu vi correndo lágrimas do rosto da Kézia hoje pela manhã. Isso trouxe alegria para o meu coração. Está havendo avivamento, irmãos. Se for preciso, Ele usará de circunstâncias diversas para levar seu povo ao deserto, a fim de falar a seu coração. A sua exigência, porém, é que o povo se humilhe, busque sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então, irmãos, aí virá o avivamento. Quando nós chorarmos, quando a gente olhar para o nosso conformismo, ele é brutal conosco. O nosso conformismo tira alegria do nosso coração. Então eu gostaria de agradecer aos irmãos, deixar isso aberto, que serve para mim também, que nós possamos estar atentos às situações que estão ao nosso redor, às coisas que acontecem na nossa vida, para que a gente possa viver de fato esse avivamento. Retirei esses textos, essa ideia da nossa revista da Escola Dominical. Gostaria de aqui convidar todos os irmãos que queiram participar conosco da nossa. Hoje vai ser a terceira edição. Sempre após as 10 horas nós nos reunimos ali na sala de pedra. Então quero deixar o convite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida do Luciano, que a palavra tenha sido tocada nos nossos corações, que nós possamos nos avivar. Como ele falou, nós estamos na escola dominical, falando sobre avivamento. Gostaria de deixar o convite aqui a vocês. Gozado como o tempo vai passando, a gente vai vendo as coisas com outra visão, Essa semana eu estava acompanhando uns textos que eu estava lendo, a discussão entre dois amigos. Um amigo chegou para o outro e falou: e aí, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, Ele falou: olha, eu estou arrebentado, o diabo está acabando com a minha vida. O cara falou: glória a Deus. Como assim, glória a Deus? Eu estou
arrebentado. Eu falei para você que eu estou arrebentado. O diabo está acabando comigo. Ele falou, pois é, quando o diabo faz isso comigo, eu fico feliz. Como assim, feliz? Porque o diabo está interferindo na sua vida? Ele falou, sabe por quê? Já viu o ladrão roubar a casa vazia? O ladrão não rouba a casa vazia. Se o diabo está fazendo isso com você, é porque dentro de você tem alguma coisa que interessa a ele. A gente começa a ver com outra visão. O avivamento é algo que está às nossas portas. Só basta nós abrirmos para que ele entre. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de pedir para o presbítero Márcio para nos despedir, nos dar a bênção. Luciano, obrigado. Obrigado. Essa vai ser a primeira de muitas. Para quem não sabe, a igreja não sabe, o Bruno e o Luciano estão fazendo um seminário de teologia, né? Futuros pastores aí, né? E vamos colocar eles para trabalhar um pouco. Glória a Deus. Receba a bênção. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Que o grandioso amor do nosso Deus Pai, as maravilhosas graças do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Mais alguns minutinhos, irmãos, já inicia a nossa escola dominical. Bom domingo.